Olá, galera do sexto ano. Vamos trabalhar um pouquinho sobre cultura e herança cultural dos povos indígenas, né? Então, na página 88, nós temos aqui duas imagens, né? Uma mostrando como são as casas, né? Malocas, ocas, né? Como eles se organizam coletivamente. E temos ali alimento, né? Um dos principais alimentos, né? Dos povos originários, né? Que a gente conhece como indígena, devido ao período colonial, por isso que chamamos de indígenas. Então, esses povos originários, aqui temos uma mulher indígena, Yawa Lapitis, está descascando, no caso, para fazer polvilho, aqui indígena do Xingu, no Mato Grosso. Essa foto é de 2016. E aqui temos a comunidade Kumaipá. Eles são da etnia Ingaricó, da terra indígena Raposa da Serra do Sol, que é Roraima, né? Urimutã, Roraima. Foto de 2018. Então, um dos principais alimentos é a mandioca, né? Quando se fala principais alimentos, está se falando de vários povos, né? Que não é só nesse exemplo, né? Aqui nós temos, além do peixe, também temos carnes. E aqui está se falando um pouquinho sobre expressões, né? Palavras indígenas, né? Nós usamos muitas palavras indígenas e muitas vezes nós nem nos tocamos, tanto na questão de alimentos, né? Nomes de cidades, né? Quando falamos timbó, timbó é um cipó utilizado na pesca, né? O timbó faz adormecer os peixes, tira o oxigênio da água e os peixes acabam subindo à superfície. E um outro assunto, nesse mesmo sentido, né? Não só na alimentação, não só na questão da casa, mas também no sentido mais geral de território, existe uma declaração das Nações Unidas, né? E nessa declaração das Nações Unidas, duas palavrinhas são importantes, né? Uma, que eu acho que é a mais importante, é a autodeterminação. Então, há um conceito aí de autodeterminação, ou seja, um povo indígena pode se decidir como viver e como vai organizar sua vida econômica e social, né? Para isso, precisa ter o respeito ao território, né? Então, o conceito de autodeterminação vai nesse sentido, né? Direito de se autogovernar sem intervenção externa, né? Nacionalidade. Pertence a um grupo social que possui uma tradição comum, fala a mesma língua e mantém costumes que o identificam perante outros grupos, né? No Brasil, nós temos bastante povos, né? Então, temos aí em torno de 300 línguas diferentes, né? E isso é interessante respeitar, né? A sua nacionalidade no sentido de língua, né? Nessa autodeterminação, você tem, além dessa questão da economia, da organização da economia social, a conservação de seus costumes, manifestações culturais, o direito ao trabalho, né? O trabalho, no caso, dentro da floresta, né? Não pensar trabalho no sentido somente urbano, né? Mas também não negar o trabalho urbano. A garantia de uma nacionalidade, a manutenção de suas terras e serem deslocados apenas com consentimento da comunidade afetada. O estabelecimento de controle de seus próprios sistemas de educação, que devem ser oferecidos em seu próprio idioma. A melhoria das condições sociais e econômicas por meio da capacitação para o trabalho, o controle e o uso dos recursos naturais
que estão em suas terras. Apesar da vitória, ainda são poucos os países que confirmam esses direitos a seus povos indígenas, inclusive no Brasil, né? A gente vê aí a invasão dos territórios, né? Dos povos indígenas, os garimpeiros e tal. Aqui nós temos crianças indígenas no Mato Grosso, né? Querência, uma aldeia da etnia Calapalo, né? Aldeia Aia, em Querência, Mato Grosso. E essa outra foto aqui nós temos indígenas lutam Uca-Uca, o Parque Indígena do Xingu, do Mato Grosso também, 2016. Uca-Uca é lutado no centro da aldeia, durante a cerimônia do Guarapu, que homenageia os mortos. É uma festa dos mortos. Assim como nós temos a festa dos mortos, eles também têm. Então, temos aqui uma atividade. De acordo com as declarações das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, como deve ser definido o eventual deslocamento de um povo indígena para a construção de uma hidrelétrica. A educação indígena deve ter quais objetivos? Então, nós vimos aqui dois conceitos básicos, que é autodeterminação e nacionalidade. Então, no caso da educação, a gente viu, né, que tem a ver com aprender a própria língua, né? Se tem mais de 300 línguas diferentes, então cada povo, né, cada grupo tem o direito da sua própria língua, né? Aqui em Santa Catarina nós temos no litoral os Guarani, mais na região aí de Ibirama, José Botê, temos os Xoclém, Laclanon, eles gostam de chamar de Laclanon, e no oeste temos o Caigangue. São 3 grupos que fazem parte do território de Santa Catarina, e não só de Santa Catarina, mas também Paraná e Rio Grande do Sul. Legal? No caso do Xoclém em José Botê, eles foram empurrados para cima da montanha e construíram